Hoje nós vamos ler um texto e conversar um pouco sobre um trecho da Bíblia onde as crianças elas sabem de cor. Elas já ouviram esse texto, essa história 1 milhão de vezes, né? Porque não tem uma criança que não sabe. Se você perguntar pro seu filho, com certeza ele vai saber. Que é a história de Noé, né? E por que eu vou falar um pouco de Noé, assim, que Deus me levou a falar? Essa semana a gente estava fazendo um estudo, né? Tem uns irmãos que me procuraram, e 2 irmãos, né? Aí me procuraram e falaram: rapaz, a gente precisa começar a estudar um pouco mais a Bíblia, cara, aprender um pouco mais. O que você acha? Vamos? Eu falei: cara, eu estou precisando. Obrigado por vocês virem até mim. E aí a gente formou lá um grupo, uma vez por semana a gente senta junto e bem gostoso. Eu fui muito abençoado essa semana que passou por esse grupo. E a gente estava falando e lendo a Bíblia e lê o Velho Testamento e Novo Testamento, e no final das contas a gente vê que a Bíblia ela fala a mesma coisa. De Gênesis a Apocalipse, querido, é a mesma coisa, é o mesmo assunto, é o mesmo tema. Inclusive Cristo, né, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele é citado, né, talvez não o nome, mas a referência a Jesus é desde o começo, desde sempre. Amém? Então a gente vai entender um pouco mais isso. E a história de Noé é perfeita, e a gente vai entender aonde que isso aponta para Jesus, né? A palavra de Deus diz que as coisas do Velho Testamento, elas são uma sombra daquilo que estava por vir. Elas eram uma referência, era uma coisa borrada que não dava para entender muito bem. Aí quando Jesus vem, ele realmente traz clareza. Agora a gente consegue enxergar tudo, né? Todas as referências lá de trás do Velho Testamento, a gente consegue entender agora a partir de Jesus. Amém? E a gente vai entender a vida, o que aconteceu com Noé, a história toda lá. Eu sei que talvez você já leu, já estudou, já ouviu um monte de pregação também. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então ela é viva. Então ela não é, eu escutei uma vez e pronto. Não, quanto mais você busca, quanto mais você se aprofunda na palavra, mais vida ela gera dentro de nós. Amém? Você entende isso? Então vamos lá, você está com sua Bíblia ou não? Né? Já caiu, amém. Então vamos lá. Então a sorte sua que tem telão lá? Tem telão. Né? Mas só vou lembrar que nem sempre tem telão, né? E nem em todo lugar tem telão também. Então é sempre bom você estar com sua Bíblia, celularzinho aí, né? É importante. Então vamos lá, Gênesis capítulo 6. Vou dar um tempo para você achar. Então nós vamos entender aqui um pouco. Vou fazer o seguinte, eu vou lendo, e aí se eu entender que precisa parar ali para a gente conversar um pouco, aí eu faço isso. Mas a gente vai lendo num batidão aí. Depois nós vamos conversar. Então vamos lá. Gênesis 6, capítulo 6, verso 1. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, né, por causa da maldade que habita no coração do homem, o meu espírito não permanecerá nele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam nefilins, né, gigantes na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, os homens famosos. Aqui que começa a ficar interessante. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Vou fazer um ponto aqui. Querido, o que está acontecendo aqui? Aqui é bem pertinho lá do Gênesis, né? Então, nesse tempo aqui, o pecado já havia, né, sido cometido, né, a humanidade já estava contaminada pelo pecado. Então, todos aqueles que, depois de Adão e Eva, vierem a nascer, como se eles tivessem sido contaminados pelo pecado. Então, eles já nasciam com a tendência, essa inclinação para o mal e a perversidade. É a Bíblia que está dizendo. O que ele falou ali? Né? Viam que a perversidade dos homens estava aumentando. E Deus estava vendo aquilo só crescer, só aumentar no coração do ser humano, né? O estrago que o pecado estava fazendo na vida do ser humano, né? Nas gerações, nos povos, enfim. Então aí ele continua. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra,
e isso cortou-lhe o coração ou pesou-lhe o coração. Aqui também acho interessante fazer um ponto aqui, porque assim, talvez você já tenha lido aquele trecho na Bíblia que diz assim: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui está falando que Deus se arrependeu. O que é esse se arrependeu aqui no original? Ele está falando que pesou o coração de Deus. Você imagina você, né? Você tem os seus filhos lá, e aí você sabe que se você der uma liberdade, uma certa liberdade para eles, você sabe aonde ele pode chegar, né? Se você sabe que se você soltar um pouco mais ele em determinada situação, ele não tem limite. Amém? Então, e Deus é exatamente assim. Aí você pega e deixa o seu filho, faz um teste lá, ele deixa e você vê até onde que ele vai. E aí ele faz uma coisa lá que você desaprova totalmente. E aquilo, como que o seu coração fica, né, nessa situação? Você não deixa de amá-lo por causa disso, mas aquilo pesa no seu coração. Aquilo tem um peso, aquilo tem, puxa, olha onde a maldade pode chegar, né? Então era exatamente esse tipo de sentimento, de pensamento que estava no coração de Deus. E quando a Bíblia fala que ele não é homem para mentir e se arrepender e tal, ele está falando de arrependimento de pecado. Então Deus não peca, então como que ele pode se arrepender? Então esse arrependimento que ele está falando ali, é esse pesar, sabe? É algo que vem assim e fala, puxa, olha até onde que isso pode chegar se alguém não intervir. Amém? Só para ficar claro aqui, para não ter nenhum mal entendido. Então vamos lá, verso 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. A Noé, porém, o Senhor encontrou benevolência. Olha só. Então eles estavam num tempo onde todo mundo estava muito perverso. O negócio estava feio, né? A perversidade estava num nível absurdo. E aí, Deus encontra na vida de Noé algo diferente, né? Talvez Deus encontrou um homem justo que no meio de toda aquela bagunça, aquela sujeira, ele temia a Deus, né? Então, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Olha o nível. Então ele andava com Deus. Ele tinha um desejo de estar com Deus. Ele tinha, no meio de tudo aquilo, que ele poderia se corromper. Ele não deixou com que o que estava acontecendo à sua volta corrompesse o seu coração. Mas ele preferiu andar com Deus, temer a Deus e andar com o Senhor, querido. Ele andava com Deus, sabe? Desejava comunhão com Deus. E é isso que Deus procura num homem e numa mulher. Às vezes a gente fica aí nessa crise, mas o mundo está perdido, isso e aquilo. Eu sei, e é verdade, né? E vai piorar cada vez mais, infelizmente. Mas o que a gente tem que se atentar e focar o nosso coração é em ser aquele que deseja estar com Deus, andar com Deus, ouvir a Deus, temer a Deus. Amém? Se sujeitar à palavra, se sujeitar a Deus. É isso que Deus deseja de nós, né? E aí ele continua. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, e Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimento e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Olha só o projeto. Olha o empenho. Olha o empenho que esse homem teria que ter. A Bíblia não diz, mas a gente pode pensar aqui. Será que ele tinha experiência com marcenaria, com carpintaria? Pode ser que não. Então ele tinha um grande desafio à sua frente. Amém? Mas o interessante aqui é que a gente vai ver aqui mais à frente o sim desse homem.
o sim desse homem para Deus, quando Deus diz o que vai acontecer, esse homem prontamente ele fala assim: ok, Senhor, eu estou à disposição, parece uma loucura isso que o Senhor está falando para mim, uma doideira, mas se é o Senhor que está falando, então vai realmente acontecer. E o meu sim agora vai se tornar, a minha fé agora em crer na tua palavra, vai ser uma fé que vai produzir uma obra. Agora eu vou trabalhar essa fé, eu vou ter atitudes agora daqui para frente, é uma caminhada. Então você já vai entendendo o que Deus espera de nós. Deus não quer só que nós acreditemos que Ele existe, ou que Ele é bom, ou que Ele faz coisas para nós, querido. Ele quer uma fé operante, uma fé onde eu digo sim a Ele, sim àquilo que Ele acabou de me dizer, mas eu viro e vou fazer a vontade dEle, e vou trabalhar naquilo que Ele falou. Eu assumo aquilo para a minha vida, e vou me sujeitar. Você imagina esse homem parar a vida dele, ele vai ter falou: Senhor, mas como assim? Eu não queria um dilúvio agora, não podia ser daqui uns dias, não podia ser daqui um tempo, eu tinha tantos planos, projetos, mas é a vontade de Deus. E aí esse homem para a sua vida e ele se sujeita àquilo agora, até porque se ele não fizesse, né, era a família dele que Deus ia poupar. Mas olha o nível de obediência. Então, aí ele continua lá: eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho, fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Olha que interessante assim, eu não sei se você percebeu que eu não sabia disso. Eu achava que Noé tinha que ir atrás dos animais, tipo assim, agora, meu Deus do céu, agora tem que ir caçar os animais e trazer um casal de cada um. Na minha cabeça era assim. Mas Deus falou: deixa tudo pronto que vai vir a você cada um dos animais. Eu, para mim, pelo menos, isso aqui, né? Talvez, mas olha só os detalhes, Deus cuidando de tudo, né? E Deus explicando para ele. Vamos fazer um ponto aqui. E talvez você está olhando e falando assim: mas só por causa disso e Deus vai fazer tudo isso? Vai acabar com a terra toda, com as vegetação, com os animais, com tudo? Deus não vai deixar nada que tem fôlego, que respira, ficar vivo na face da terra, a não ser a família de Noé. É exatamente isso que Deus estava dizendo que ia fazer. E talvez a nossa mente ela é corrompida e ela pensa assim: não, mas então Deus é mau. Ah, mas então Deus é injusto. É aí que a gente precisa aprender. Que Deus é justo, sempre foi, Deus é santo, Ele é amor e sempre foi, só que essas coisas andam junto. A santidade dEle, a justiça dEle é assim. Amém? Ele não compactua, o que é de ser santo? Ele não compactua com o pecado. Ele não compactua ele não se mistura, né? Como diz o pessoal, vou passar um pano. Ah não, o pessoal está se matando tudo aí, perversidade, tá uma bagunça toda, mas está tudo certo, está tudo bem. Você imagina se Deus fosse assim, será que Ele seria justo? Olhando as pessoas, sabe, se destruindo umas outras, e Deus olhando isso passivamente, olhando lá e falando: ah, tudo certo, está tudo bem. Eu acho que Deus não seria justo se Ele fosse assim. Então Deus deve aplicar, né? E Ele aplica pelo caráter dEle a sua justiça. É assim que Deus é. Pensa comigo. Um exemplo que eu gosto de dar, talvez você já tenha ouvido, mas para mim é o mais claro. Entra um homem lá, um bandido, ou alguém na sua casa e faz mal para você, para sua família, para os seus filhos, para sua esposa. Faz tudo quanto é tipo de mal. E aí vocês sobrevivem lá e tal, e esse homem também, ele foge. E aí 2, 3 dias esse homem é preso. E aí ele é levado ao tribunal, certo? E aí chega lá, você tem a oportunidade de estar junto lá no júri popular. E aí, o dia do julgamento lá, tá o bandido aqui, você com a sua família ali, ainda com os sinais de toda a violência. E aí chega diante de Deus, do juiz lá, e o juiz fala assim: você fez isso, sua pena seria essa. No caso, pena de morte, um exemplo.
ou uma prisão perpétua. Mas hoje eu acordei assim muito bom. Eu acordei muito amoroso. Gente, vocês não têm noção. Falando para você. E você olhando o fulano ali. E ele fala assim, então, hoje como eu estou muito amoroso, quer saber? Eu vou poupar a vida desse homem. Eu vou poupar ele, porque vamos deixar quieta essa história, né, pessoal? Aí você lá com a sua família todo machucado, todo sabe? Passou hematomas, passou por tudo aquilo, emocional abalado, criança, sabe, com trauma. E aí ele bate o martelo e aquele homem é livre, ele sai pela porta da frente do fórum. E aí você vai falar o que desse juiz? Ele é justo ou é injusto? Injusto. Ah, agora ele é injusto. E isso que esse juiz, ele tem um coração corrompido como o meu e o seu. Ele poderia errar. Só que nós estamos falando de Deus. Aí quando vai para Deus aplicar a justiça dele sobre o homem que peca, o homem, a humanidade, né? A humanidade que peca, a gente quer que Deus alivie. Mas o detalhe é que isso não vai acontecer. Porque isso faz parte do caráter dele. Assim como a gente quer que a justiça e a lei seja aplicado para aquele homem que nos fez mal, Deus também tem um caráter santo. E ele vai aplicar a justiça em relação àqueles que ele já falou. Ó, se fizer isso, se andar por aqui, se fazer isso, se praticar isso, a minha justiça vai vir. E ele continua sendo santo, amoroso, justo, não foi corrompido. Tá vendo? Quando é com a gente, assim, em particular, uma coisa para nós, a gente é uma medida. Mas quando a gente tem que olhar a visão de Deus, é diferente. Então, só para essa questão assim, talvez você vai lendo assim, Deus sempre repetindo, eu vou destruir a terra, eu vou acabar com tudo. Deus é justo, querido. Deus seria muito injusto se ele fosse passivo. Passividade não tem nada a ver com Deus. Talvez o que a gente vê por aí hoje é um Deus passivo, que está vendo tudo, mas ele é tão amoroso que ele faz vista grossa para tudo que acontece. Não é assim. E nesse tempo aqui, né, e Deus já tinha falado que ia fazer isso. E realmente ele vai fazer. Então ele fala lá, tudo que há na terra perecerá. Tudo que há na terra. Tudo. Não vai sobrar nada, nem mato, nem grama, nem nada, nem árvore, nem nada. Mas com você, olha só, com o Noé, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Olha só a misericórdia de Deus também. A gente tem que olhar o caráter de Deus por completo. A justiça, a misericórdia, o amor e a bondade, tudo que compõe o caráter de Deus. Né? Olhou para Noé. E aí ele falou que ia poupar a família, ele e a família dele. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno, que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Então a instrução está dada. Você imagina a cabeça desse homem, o coração desse homem, né? Agora vamos pensar, vamos colocar no lugar do Noé. Animado, né? Ali com o coração grato, Senhor, obrigado por poupar minha vida, poupar minha família, mas também o desafio que ele ia enfrentar pela frente, a caminhada, né? Os desafios ali que ele ia ter, querido, para construir a arca, para cuidar daquele negócio todo ali dentro da arca, sabe? Ele nem sabia quanto tempo aquilo ia durar. E depois que tudo passasse, e se não passasse, talvez, será que ele não poderia ter pensado essas coisas? Mas quem que estava falando com ele? É Deus. Da mesma forma que a nossa vida também é cristã, o que vai acontecer amanhã, esse ano? O que vai acontecer com isso, com a minha família, com o trabalho? E a igreja, isso, aquilo? E a pressão, né? Mas quando é Deus que fala para nós, muda o negócio. Quando é Deus que fala para nós, é a palavra de Deus. É a palavra da boca dele. Amém? Não é à toa que a primeira coisa que o diabo, ao tentar Jesus, é a primeira coisa que ele queria, é a primeira área que ele queria tentar. Aí ele fala para Jesus, o diabo fala para Jesus o quê? Viu, resolve o teu problema aí, você está com fome. Dá um jeito nisso aí, você não é filho de Deus? Aí Jesus fala, rapaz, não é só de resolver problemas nessa vida aqui que não é só transformar a pedra em pão. Isso aí é fácil. Mas eu confio em tudo aquilo que Deus, o meu Pai, diz a meu respeito. E isso que me sustenta.
Então talvez tenha sido essa postura também do Noé. Ele falou assim, tá vindo tudo isso na minha mente, mas é o Senhor que está falando. Então se é o Senhor que está falando, eu já vou me tranquilizar, porque o Senhor vai me sustentar no meio de tudo isso. Se vier o caos, se vier a bagunça, animal e gente, o Senhor vai dar conta, o Senhor vai me sustentar no meio de tudo isso, porque é assim que Deus faz, amém? E aí Noé fez exatamente como Deus tinha lhe ordenado, exatamente como Deus tinha ordenado a ele. Então vamos lá. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E Deus fazia questão de ficar lembrando: faz tudo isso aí, porque eu vou acabar com tudo. Vou destruir tudo. Não vai sobrar nada. Os únicos seres vivos vão ser os que estiverem na arca. Olha só. E aí em 7 dias, e aí a arca já estava pronta, né? E aí Deus falou: agora você entra. E aí depois de 7 dias começaria a chover. Você imagina o coração desse homem? Quantos amigos, talvez, puxa Senhor, mas fulano, e aquela pessoa lá, o meu vizinho. Você vê ali que Deus já tinha dado o decreto: só vai vocês. Eu achava que era assim, não, Noé tinha que evangelizar o máximo de gente possível, para ver se o povo queria entrar na arca, para ver se ele levava o máximo de gente, mas não é. Deus falou assim: é só vocês. Olha só, é só vocês. Os outros, o tempo acabou. E isso aqui não é para botar medo na gente, isso aqui é para a gente lembrar do caráter de Deus, querido. Do caráter do Deus que nós servimos. Amém? Porque quando Ele fala, né, a paciência vai de Deus, vai até que a hora a justiça precisa ser aplicada. E é o que Ele fez, né? E aí entrou lá com a família toda, olha que beleza, né? Entrou com a família. O que era pior, né, talvez? Com aquela tropa de animal lá, com o povo ali, nora e mulher. Só de pensar que ele ia ficar 40 dias fechado num lugar, e animal, e bicho, e os animais faziam tudo ali, né, gente? E cocô, e urina, e aquele negócio, e aquela bagunça, e bicho berrando, gritando, e passarinho voando, fazendo sujeira por tudo, e o trabalho, e a mulher reclamando, que dia que vai parar essa chuva, para nós descer, os filhos, eu não aguento mais limpar cocô de bicho, e as noras, estragou minha unha, eu não vou mais mexer com isso. Imagina a cabeça desse homem, né? É um homem de fé mesmo, né? Mas é o que ele fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Fez tudo. Noé tinha 600 anos de idade. Olha, só estava novo ainda, né? Estava na flor da idade. Noé tinha 600 anos de idade. Aqui, irmãos, é o seguinte: será? Muito tempo e tal. Até esse tempo aqui, os homens viviam muito, porque Deus criou o homem para ser eterno. Amém? Deus criou o homem à imagem e semelhança, então era para ser eterno, era para viver a eternidade. Deus colocou a eternidade dentro do homem. Só que o pecado vem e bagunça tudo isso aí. E aí os anos começam a diminuir. Então, na época do Noé ali, já tinha caído para 600. Né? Aí Deus vai falar lá na frente que depois, até no começo ele falou, mas depois ele reforça. Ele falou assim: agora, depois do dilúvio, por causa da maldade do coração do homem, ele não vai viver mais que 120 anos. Então ele vai baixando, né? Tudo isso por causa da maldade, por causa do resultado do pecado, enfim. Mas Noé ainda tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros, impuros, de aves, de todos os animais pequenos, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Você imagina?
Aí tá todo mundo lá. Tá, agora vamos esperar a chuva. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei quantos estava aqui em Venceslau, mas ontem estava lá na casa do meu pai, começou a pretear tudo assim, começou a fazer aquele tempão, revirar tudo. Falei, nossa, agora vai chover uma semana a fio, né? E aí não vinha aquela chuva, e na hora que vem assim, você fala, não, agora não vai parar mais de chover, né? Aí você imagina como é que estava esse homem. Ele falou assim, 40 dias, será que eu vou dar conta de ficar aqui nesse lugar 40 dias, chovendo, olhando tudo que está lá fora morrer? Olha só, tinha esse detalhe ainda, sabendo que tudo que estava fora da arca, estava experimentando, querido. E assim, eu sei que não é uma coisa fácil essa questão da morte, mas é algo que é o fruto do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, tanto a morte do nosso corpo não foi feito para morrer. Mas depois do pecado, tanto o nosso corpo como a nossa alma experimenta isso. Ah, mas, né, por que Deus... Não, é a consequência do pecado, é a consequência daquilo que quando alguém se rebela contra Deus, né? Lá atrás aconteceu, né, mas a boa notícia é que Jesus veio para nós também. A boa notícia é que Jesus é a nossa arca. A gente vai ver o que Jesus tem a ver com tudo isso. A gente vai entender aonde que Jesus entra nessa história. Não nessa história, mas ele está aqui sendo representado. Jesus, ele representa a arca da nossa vida. Aonde é só por meio dele, é só estando nele, e que eu posso experimentar a vida. É só estando nele, é só permanecendo nele o tempo que for preciso, é que eu vou experimentar a vida, porque fora dele, assim como fora da arca, era só morte. Era só podridão, era só cheiro de morte, querido. Isso é muito ruim de falar, mas era isso que acontecia, porque não há vida fora daquilo que Deus diz e faz, não há vida fora de Jesus, não há vida. Esse corpo aqui um dia vai perecer, mas e a alma? E o nosso espírito e a alma, que foi feita para viver? Então a única forma de nós voltarmos a viver eternamente é estando permanecido em Jesus, permanecer nele. Por mais que tenha os bichos lá, por mais que tenha aquela bagunça toda, aquele cheiro, você imagina como é que estava aquilo lá dentro? Você imagina como é que estava aquele negócio? Sabe que estava ruim lá dentro? Estava ruim, mas estava como que estava lá fora? Corpo boiando, tudo morrendo, tudo bagunçado, um caos total. Então, e o que isso tem a ver com nós, com a gente, com a igreja, com nós como igreja, querido? Então Cristo é a nossa arca. Então os animais naquele momento lá já faziam parte da arca, e se nós somos a igreja, nós também já fazemos parte de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então nós estamos conectados com Ele. Então não tem como desconectar, assim como os animais naquele momento e a família do Noé não tinham como desconectar daquilo ali, porque se eles saíssem daquele ambiente, daquele lugar ali, eles iam morrer, experimentar a morte. Então a única coisa que ele tinha que fazer é falar assim: tem trabalho para fazer, tem coisa para limpar, tem que ouvir a mulher falando, né? Eu só estou brincando aqui, gente, né? Que a mulher dele falava na cabeça dele o dia inteiro. De manhã as mulheres que falaram, né? As mulheres de manhã falaram assim: nossa, imagina a mulher desse homem falando o dia inteiro na cabeça dele, né? Os filhos, família, não é fácil, sabe? Animais, aquele negócio todo que é a bagunça e aquele caos. Mas ainda assim, ele permaneceu ali, porque fora dali não tinha vida. E aí, o que isso tem a ver conosco? Querido, não quero saber, é muito difícil andar junto. Uai, às vezes a gente vai ter que limpar as sujeiras um do outro aqui dentro. Às vezes o negócio aqui não está cheirando bem, comparando com a arca. Às vezes o negócio aqui está difícil, é desafiador. Imagina, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter que andar junto. Você sabe quanto tempo você tem para andar junto como igreja, com o teu irmão que está do teu lado? Mas se você foi chamado por Deus, por meio de Jesus você foi salvo, tem uma nova vida,
e agora você está em Cristo, e agora essa é uma caminhada que vai durar até o final da sua vida aqui na terra, querido, não tem outra opção. Hoje a gente fala assim, então, se o Senhor me colocou nessa família, no meio desse povo, então é para trabalhar, é arregaçar as mangas e falar, bora, vamos fazer alguma coisa, vamos ver o que tem para fazer. Porque fora disso, fora dessa estrutura, não tinha vida. Fora de Jesus não tem vida, e fora daquele lugar não tinha vida. Então esse homem tinha que usar a fé dele e colocar ela em prática, e falar assim, Senhor, o Senhor falou que ia me sustentar aqui, me colocou aqui durante 40 dias, o Senhor não vai me sustentar. Eu fico imaginando as orações desse homem. Senhor, me dá paciência com esse povo, me dá paciência com esses bichos, e o bicho vindo na cabeça dele, é coisa minha, tá, irmão? Não é nada com a Bíblia. E esse homem lidando com aquele negócio todo, aquela arca, e balança, e chuva. Talvez pareça conosco. Não aguento mais, meu irmão, não aguento mais essa bagunça, e lá fora, e aqui dentro, e a gente está com a pressão daqui de dentro, a pressão lá de fora, e o Noé com a pressão lá de fora, com a chuva, que ele não sabia se ia parar mesmo, se não ia, e vai que Deus muda de ideia, né, no meio do caminho, e resolve deixar esse negócio chover mais tempo. Claro que isso não está na Bíblia, tá, irmão? Só estou trazendo para a nossa realidade, para pensar que às vezes nós estamos aqui na arca, né? Não estou falando nesse templo aqui não, estou falando nós como igreja, como o corpo de Cristo. Às vezes nós estamos aqui inseridos nessa arca aqui, e aí a gente está olhando lá fora, a pressão lá de fora, a pressão que é daqui de dentro, e o que a gente precisa fazer, e a gente não está dando conta mais, a gente está enlouquecendo, a gente quer, na verdade, imagina, de repente algum dos filhos lá sentou lá no canto e falou, viu, eu não quero mais mexer com isso, eu não aguento mais limpar, eu não aguento mais ajudar, não aguento mais fazer nada, então eu vou ficar no canto. Então talvez, não sei como que você está, né? Só sei que se Deus, por meio de Jesus, te chamou para uma nova vida, te inseriu nessa família, te colocou como corpo de Cristo, a gente tem que se sujeitar, a gente tem que viver tudo aquilo que Deus tem. Noé não tinha outra opção, ele ia ter que viver aquele tempo ali. Ele não tinha uma outra opção, falar assim, Senhor, mas não tem como fazer um bote para mim, para ficar do lado de fora, né, para eu dar um tempo aqui, ficar só observando o que vai acontecer, não. Esse homem teve que se sujeitar. É isso que é uma fé prática. A fé prática é isso. Eu ouço a palavra de Deus, eu entendo o que Deus quer e eu me sujeito ao que Ele quer, independente do que for, mesmo que aquilo que Ele está falando para mim não seja o que eu queria, não seja aquilo que eu imaginei que seria. Porque na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes, tudo aquilo que eu penso, planejo e acerto, faço e arquiteto, tudo aquilo, talvez não é aquilo que Deus quer para mim. Eu falei de manhã, querido, sabe qual que é a oração mais difícil para eu, Jackson, fazer? É aquela assim, Senhor, faz a tua vontade em tal área. Não, mas faz mesmo, eu vou deixar com o Senhor, para o Senhor direcionar essa questão aqui. O que o Senhor falar, eu vou fazer. É muito difícil, irmãos. Por quê? Porque nas áreas que eu quero resolver, eu mesmo vou lá e a gente fala assim, não, Senhor, já tem aqui tudo certo. Ou na área que eu sei que Deus, né? Não, Senhor, faz aqui, mas deixa essa área aqui comigo. É difícil deixar com Deus, é difícil se sujeitar a Deus. Você fala, já que eu não acredito que Deus é assim. Deus, Ele quer, na verdade, fazer tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Ué, você tem o direito de acreditar nisso. Mas isso não está na Bíblia. E os homens da Bíblia não experimentaram isso. E Deus, se precisasse frustrar qualquer plano e sonho e pensamento de qualquer homem, Ele não pensava duas vezes. Para cumprir a vontade dele na vida daquele homem. Não por causa, para fazer um mal ou para destruir a vida daquele homem que Ele tinha escolhido. Mas para cumprir uma vontade na vida dele. E para cumprir a vontade dele na minha e na tua vida, Ele pode alterar qualquer coisa, querido. Isso tem que ficar claro. Porque esse é Deus, nós estamos falando de Deus, nós não estamos falando de um mordomo, de um servo nosso, alguém que eu posso ficar lá e, sabe, e negociando com ele tudo. Nós, na nossa condição de filhos de Deus, de servos, nós nos sujeitamos a Ele.
Aí até de manhã eu dei o exemplo, falei do Jonas, né? Pensou? O Jonas estava sonhando em pregar lá naquela outra cidade, acho que é Tarsis. Eu queria pregar lá, Senhor, mas o meu sonho era lá. E Deus falou assim, beleza, mas eu tenho outra coisa para você. E aí? Se realmente ele era filho de Deus, se realmente ele era de Deus e ele entendia que Deus era o Deus dele, ele tinha que sujeitar. E aí ele entrou em rebeldia e falou assim, não, mas eu não quero. Aí Deus falou, não, tá bom, você tem o direito de se rebelar. Assim como a gente tem o direito de se rebelar, mas e o resultado disso? Para finalizar a conversa, ele teve que ir para o lugar onde Deus queria. Passou todo um processo e teve que ir para o lugar onde Deus queria. Aí você vê lá, né, Jesus, que é a nossa maior referência. Jesus lá está orando, Pai, se for possível, afasta de mim. Pai, se for possível, muda aí os planos, não tem como dar uma ajustada nesse negócio. Aí eu imagino Deus falando assim, olha, meu filho, eu imagino que não vai ser fácil, você vai estar recebendo todo o pecado da humanidade sobre a sua cabeça, o pecado desde Adão até o último ser vivo da face da terra, toda a condenação vai vir sobre a sua cabeça, sobre você de uma vez só. Eu vou ter que virar minha face, porque eu não posso compactuar com o pecado, e naquele momento a minha justiça e a minha ira vai estar sendo aplicada sobre a sua vida, mas eu não vou poder te poupar. Você já imaginou esse tipo de conversa de Deus com Jesus? Então isso leva a gente a entender que é mais fácil a gente começar a entender o que Deus quer de nós e nos sujeitar, querido, e dizer assim, Senhor, realmente faz a tua vontade na minha vida, que para mim é a oração mais difícil, porque às vezes Deus tem umas coisas meio, né? Pensou dilúvio, pensou virar tudo, para mexer tudo, a estrutura do mundo, começar tudo de novo. Então a gente aprende com Noé, né? No dia em que Noé completou 600 anos, viu? Fica dormindo aí pra você ver. Agora quem estava dormindo acordou. E o pior é que eu não estou brincando. Eu tô falando sério. Então vamos lá. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Tem noção do que é isso? Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos... Será que eu já li isso? Não? Todos os animais... domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vidas vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Eu vi uma figura, não sei se era um vídeo ou uma imagem, onde estava a arca lá e tal, e a porta se fechando assim, só uma frestinha, e as pessoas desesperadas tentando entrar. Pensa numa cena. As pessoas assim, desesperadas, umas passando por cima das outras, uma querendo, sabe, para poder entrar na arca. Você imagina essa cena. Sendo que ali Deus já tinha batido o martelo. Então essa é a condição da raça humana, querido. Longe de Deus. Qual que é a condição? Na hora que está vivendo em perversidade, está fazendo lá, era a minha condição e talvez a sua condição antes de Cristo entrar na nossa vida. A gente estava vivendo, eu mesmo estava vivendo lá na perversidade e estava tudo bem. Era só festa, estava tudo certo. Me rebelando, sendo rebelde contra Deus, me voltando contra Deus, e estava... E aí quando apertou, quando viu que o negócio não tinha mais volta, quando fechou as portas, e aí caiu a ficha. Pela graça de Deus, ainda Jesus entrou na nossa vida. Deus olhou com misericórdia para mim e para a tua vida e falou assim, esse eu vou separar.
Vou despertar ele. Amém? Isso deveria causar assim em nós um quebrantamento, falar assim, puxa, assim como eu imagino que o Noé estava, você imagina esse homem olhando tudo, olhando lá pela janelinha, aquele povo desesperado, querendo entrar, não tendo condição mais de entrar, sabendo que Deus tinha poupado ele e a família dele, enquanto talvez esse homem chorava e falava assim, Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que poupou a nossa vida. É esse tipo de oração que deve mover o nosso coração, porque foi isso que Deus fez com a gente, querido. Se realmente você foi chamado para ser filho de Deus, você entende isso, você entende que Jesus, por meio do seu sangue, perdoou seus pecados e te salvou, para te tornar um filho de Deus. É exatamente a mesma coisa que aconteceu. Deus fechou a arca naquele momento e falou assim, olha, eu estou separando você, eu estou te dando uma nova vida, uma nova oportunidade, eu estou te dando a oportunidade de nascer de novo, para que agora você tenha vida. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. Não ficou uma montanha, a mais alta das montanhas foi coberta de água. Você tem noção do que é isso? As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Eu não sei se ainda é a montanha mais alta do mundo lá, o Everest. Não sei se é ou não, se tem. Mas você imagina que a água estava cobrindo isso. As águas estavam meio que quase que com o céu ali, estava uma coisa só. Vida já não existia mais fora daquela arca. Imagina o silêncio. Você parou para imaginar? O silêncio que está assim, como diz o pessoal, o silêncio ensurdecedor, aquele negócio, só escutava barulho de água. Aquela chuva. Não tinha mais nada. Todos os seres vivos que se movem, e Deus fica falando, repetindo, né? Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram, aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade, todos pereceram. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes. Os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Olha só. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Aqui começa a ficar interessante, porque não dá aquela impressão assim, choveu 40 dias, 40 noites, acabou ali a chuva, ali cessou, já parou, já vamos descer. Aí você imagina comigo, as águas ficaram sobre a terra 150 dias, depois que parou a chuva. Qualquer chuvinha que dá aqui, essas estradas de terra nossa aí, como é que fica? De barro. Né? Chove ali um monte, às vezes demora para secar e tal. Só sei que no final das contas, eu estava dando uma olhada lá, esse homem, para ele poder pisar na terra de novo, parece que foram 377 dias. Porque a gente tem a noção que é 40 dias, 40 noites, acabou, já resolveu, já sabe viver a vida. Esse homem ficou um ano para poder voltar tudo, né? Porque depois que as águas, aí ele fala ali, as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Só que as águas ficaram na terra ali, a terra ficou encharcada 150 dias. Tempo para secar, tempo para ficar mais enxuta, tempo para secar, tempo para poder pisar e poder começar a viver uma vida ali. Então dá para ter uma noção. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanho doméstico que estava com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Né? Começaram a baixar.
As fontes das profundezas e as comportas dos céus fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Depois de 10 meses, começou a aparecer o topo das montanhas. Tinha água ainda, hein? Passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. Por isso voltou para a arca, Noé. Ele estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Quando voltou a entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Imagine a alegria desse homem quando viu essa folhinha. Imagine que esse homem estava feliz, né? Quando tudo estava, agora tinha vida de novo na terra, né? Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601, com quantos anos que ele começou lá? 600. No ano 601 da vida de Noé secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Façam que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais, pequenos. Façam-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Você já viu isso aqui em algum lugar, não? Sejam férteis e multipliquem. Vamos ver se vocês são mais ligeiros que os de manhã. Aonde? Gênesis. De manhã, né, o pessoal... Mas estava começando novamente. Era um outro Gênesis, né? Era um outro tempo, uma nova aliança, um novo tempo que Deus tinha proporcionado para aquela família. E assim também é quando nós fomos chamados por Deus. Nós fomos um dia resgatados por Deus, nós nascemos de novo. Uma nova aliança, um novo tempo, tudo novo. Deus mostrando um novo caminho, falando assim: agora vocês têm condição agora de se multiplicar, de viver agora de acordo com aquilo que eu projetei e planejei para vocês. Então Noé saiu da arca com a sua família, com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, sacrifício, né? Queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como eu fiz dessa vez. Ou seja, não vai ser pela água mais, pelo menos isso a gente já fica tranquilo, né? Mas tem outras opções. Deus pode usar outras opções, né? Querido, quando eu falo assim, a gente não precisa ter medo para olhar, porque a gente tem que entender que aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. A forma como Deus vai, e está tudo na palavra, a forma como Deus vai agir, julgar e trazer o julgamento dEle, o juízo dEle sobre a terra, Ele já estabeleceu lá atrás. Então não adianta a gente ficar com medo, nervoso, querer... sabe, sair, desanimar e chorar, não. A gente tem que descansar em Deus, porque a nossa alma é que vai viver eternamente. Nosso espírito vai voltar para Ele. Você tem noção disso? A gente vai voltar. A gente vai voltar para Deus, vai viver aquilo que a gente já devia ter vivido antes do pecado entrar. Então esse é o desafio. E aí, ele continua falando da promessa ali, da aliança.
Nunca mais amaldiçoarei a terra, tal, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Sabe por que o Senhor consegue plantar e colher? Por causa dessa promessa aqui. Sabe por que existem o dia e a noite para a gente desfrutar? Por causa dessa promessa. Por causa dessa nova oportunidade que Deus dá. Porque é assim que Deus faz, querido. E é Ele quem faz a aliança. É Ele quem tem misericórdia de quem Ele quer, como diz a palavra, e Ele vai até e estende essa misericórdia. A única parte nossa é dizer: Senhor, eu me sujeito, eu aceito isso, eu recebo isso, eu quero viver de acordo com isso. Essa é a nossa parte para com Deus. Esse é o chamado para a gente viver uma fé como a fé de Noé, uma fé operante. Imagine que esse homem trabalhou, querido, empenhou sua vida. E se ele tivesse desanimado e falasse: Senhor, é muito trabalho, Senhor, é muito empenho, eu nem gosto tanto assim dessa turma aqui que o Senhor mandou pôr dentro da arca, é muito trabalho para salvar todo mundo, e esses bichos então, o que o Senhor quer com bicho? Mas esse homem se sujeitou a uma fé que, sabe, não é uma fé religiosa, uma fé que diz: eu creio em Deus, e aí eu vou viver minha vida. É uma fé que fala assim: o que o Senhor disse? O que o Senhor quer de mim? Então é exatamente isso que eu vou fazer, por mais duro, difícil que seja, em algumas situações. É essa fé que a gente está sendo chamado a viver. E é muito desafiador. Só que ela é possível de ser vivida, porque se não fosse possível, Deus não colocava os exemplos. Amém? Então esse é o nosso desafio, querido. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Esse homem entrou na galeria da fé. Capítulo 11, verso 7. Você já se perguntou como, já teve essa dúvida? Como que o pessoal do Velho Testamento foi salvo? Como que os profetas lá, os reis, aqueles que Deus chamava, aqueles que temiam a Deus, o povo de Deus, como que eles foram salvos? Se Jesus não existia em forma humana naquele tempo. Ah, mas ninguém foi salvo então. Como que eles foram salvos? Como que eles alcançaram salvação em Deus? Alguém arrisca? Por meio da fé. Fé no quê, Jackson? Fé em quem, Jackson? Se não tinha Jesus, a Bíblia diz que a nossa salvação é por meio da fé em Cristo, só que Cristo não estava lá. Olha só, quando Deus fala assim: Noé, construa. Ele está falando um verbo, né? Ele está dando uma palavra. Construa, faça. Quando ele chamava os homens lá e falava assim: haja assim, faça conforme eu estou falando, ele estava liberando uma palavra. Então quando aquele homem, aquela mulher, ele cria naquela palavra, ele estava crendo no verbo. E aí a gente vai para o Novo Testamento, a palavra de Deus diz que eis que o verbo se tornou carne. Então a diferença é que o próprio Jesus, o verbo, ele não havia encarnado naquele tempo, mas toda vez que Deus falava algo, e aqueles homens criam, e eles falavam assim: ok, eu vou viver de acordo com isso que o Senhor está falando, eu vou gastar minha vida, eu vou empenhar minha vida nisso. Eles alcançavam a salvação. Noé não alcançou a salvação porque ele construiu uma arca. Noé não alcançou a salvação porque ele colocou sua família lá dentro, os animais, enfim. Ele não alcançou a salvação porque ele fez alguma coisa, mas porque um dia Deus falou para ele e ele creu na palavra de Deus. E aí a partir do momento quando ele crê, ele começa a ter uma fé operante. Não sei se você está compreendendo. Eles foram salvos porque eles creram naquilo que Deus diz, no verbo, quando Deus falava, quando Deus trazia algo para eles, e eles colocavam a vida deles naquilo ali. E isso foi imputado, a palavra, nessa galeria da fé que mesmo diz que isso era imputado como salvação para eles. Porque não havia Cristo, mas havia o verbo, a instrução de Deus, a palavra de Deus. Então quando eles criam na palavra de Deus, eles eram salvos, e isso não mudou. A diferença é que essa palavra agora no Novo Testamento, e para mim e para você, ela se tornou viva, ela se tornou carne.
Em nome de Jesus, querido. Não há outro meio de salvação. Nós não somos salvos porque nós fazemos as coisas. Nós fazemos as coisas porque nós já fomos alcançados e agora eu tenho um caminho a trilhar e a tornar uma fé operante. Então, primeiro, eu creio em Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador, e a partir daquele momento que eu creio, eu começo a operar a minha fé, por meio das boas obras, por meio de tudo aquilo que Deus está me proporcionando a viver. E quando eu permaneço nisso até o final, a palavra de Deus diz que eu recebo a coroa da vida, que eu experimento a salvação, que já começou. Nós não estamos aqui vindo em culto, vindo em microcélula, sabe, nesse empenho de tudo que a gente faz, para a gente um dia, talvez lá na frente, a gente ir para o céu. Então nós estamos tentando aqui comprar a salvação? Não, porque é o contrário. Começa aqui, porque eu fui alcançado por Deus, eu fui chamado por Ele, meus pecados foram perdoados por meio do sangue de Jesus Cristo, e eu criei nisso, crendo nisso, entendendo, eu sujeito a minha vida agora a tudo que Deus tem para mim. E se você está nessa comunidade aqui, nessa família da fé, tudo que Deus tem para você é isso aqui. É os irmãos para te afiar, para te desafiar no sentido assim, sabe, de empenhar um a fazendo o outro crescer na fé, é estar junto, é amadurecer na fé junto, é empenhar, sabe, estar aqui, vamos servir de coração, vamos fazer o que for preciso para a gente, sabe, operar a nossa fé, para a gente botar a nossa fé em prática, vamos ajudar, o que está precisando, é criança, é o quê? Porque assim eu boto a minha fé em prática, uma fé de quem já foi salvo, porque senão nós temos que mudar de religião. Eu não tenho nada contra, senão nós temos que ser outro tipo de religião, nós temos que ser religião que é baseada na caridade. Que diz que é a caridade que vai fazer você te levar para o céu. A caridade é importante, mas elas são o resultado e o fruto da sua fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Pela fé, Noé... Olha só, já começa assim, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então é por meio da fé que você se torna herdeiro de Cristo Jesus e recebe todas as bênçãos celestiais que Deus deu para nós. Por meio da fé, é por meio da fé que agora nós podemos estar com o nosso espírito, nossa convicção assentados junto ao Pai, não em carne, né, mas experimentando isso no nosso espírito. É por meio da fé que o Espírito Santo vem e habita dentro de nós, não é porque você tem qualquer tipo de dom. Então é por meio da fé, tudo começa na fé em Cristo Jesus e na palavra de Deus. E eu entendendo, e agora entendendo e recebendo essa fé, que é um dom de Deus, é um presente de Deus, agora eu opero essa fé. Agora eu vivo, tudo que eu vou fazer agora é baseado nessa vida, baseado na fé em Cristo Jesus. Então, meu casamento, desafiador, tal, é baseado na fé. Eu não faço mais como um ímpio, que fazia baseado na perversidade do seu próprio coração, seguindo seus próprios desejos, mas agora, crendo em Jesus, que eu fui salvo e alcançado por Ele, agora eu também posso viver o casamento lá, conforme a vontade de Deus, eu posso viver o trabalho, eu posso viver qualquer coisa que seja na face da terra, eu posso viver os enfrentamentos dessa vida, o mal, o bem, como alguém que é salvo, como alguém que é alcançado, como alguém que foi se tornado realmente um filho de Deus, porque foi assim que Jesus nos ensinou, viver tudo que a vida proporciona como um filho de Deus. Amém? Não é viver tudo aqui para ver se lá no final a gente vai se tornar um filho de Deus. Não é sendo filho de Deus, agora eu vou enfrentar tudo que a vida proporciona como filho de Deus. Tristezas, angústias, felicidades, momentos preciosos, tudo isso passa pelo filtro da nossa vida com Ele. Pelo menos esse é o que Deus deseja de nós. E a gente está aqui se empenhando, a gente ouve a palavra, né, para crescer na fé. A gente está junto com os irmãos para a gente, sabe, ser afiado, para ser preparado. Tudo isso, querido, tudo isso que a gente faz, põe uma coisa na tua cabeça. Não é para a gente ficar barganhando com Deus. É para que a gente cresça
em nós e junto, como igreja. Se você ainda faz alguma coisa querendo barganhar com Deus, botando na cara dele, mas olha quantas vezes eu fui na igreja e o Senhor não está me abençoando. Pelo amor de Deus. Deus não é assim. Amém? Até eu falei de manhã, né? Compartilhar agora também. Sabe, aquele negócio, pessoa falando, agora o pastor não vai estar aí mesmo, quer saber? Não sei que eu vou, vou dar um tempo, vou para outro lugar, vou para outra igreja. Eu falo assim, se a pessoa falasse para mim, eu falasse assim, irmão, vai não, deixa a outra igreja quieta lá, pelo amor de Deus, pelo bem da outra igreja. Continua aqui mesmo, já sabemos como é que funciona, agora vai chegar lá, vai atrapalhar os irmãos, deixa quieto. E aí, claro que todo mundo é livre para fazer o que for, mas esse tipo de pensamento me preocupa, porque se as pessoas chegassem para mim e falassem, então beleza, você quer ir? Então deixa eu só te pregar uma coisa para você precisa se arrepender da sua idolatria, porque se a sua fé está baseada num homem, ou numa pessoa, ou numa estrutura, ou num ministério, então não foi Cristo que te salvou. Então você pode ir, mas se arrependa dessa idolatria, porque senão você vai chegar em qualquer lugar que seja, você vai fazer qualquer um que você pensar, você vai tornar um ídolo. Então, querido, a gente tem que repensar essas coisas que já era para a gente ter resolvido. Agora não é mais. Quem que seja que fosse aqui como instrumento. Uma coisa é honrar, e a gente deve honrar mesmo as vidas do nosso pastor, do nosso líder e tal, que está aqui e compartilha, é instrumento de Deus e busca Deus para compartilhar aquilo que Deus quer com a nossa vida. Enfim, honrar, amar, honrar com a nossa vida e tal, é uma coisa. Você idolatrar alguém, quem quer que seja para qualquer outra pessoa, ou idolatrar um ministério, idolatrar uma situação, colocar aquilo como baseado na tua fé, daí quando alguém tira, ou quando aquilo sai da tua vida, você quer abandonar tudo, isso é problema, isso se chama idolatria. Idolatria é sempre quando eu transfiro a minha responsabilidade de fé para qualquer outra pessoa, ou objeto, ou estrutura. Então se existe isso aqui, pelo amor de Deus, a gente precisa se arrepender. Em nome de Jesus. Porque a gente está aqui porque nós já fomos salvos por Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Amém? E outra, ninguém vai forçar a barra não para ficar e aquele negócio, não, tal. A gente quer que você realmente seja salvo. A gente quer que realmente você conheça aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Mas você precisa entender qual que é a vontade de Deus. Então, pela fé, esse homem fez tudo o que fez. Começou na fé. Começou quando ele entendeu que se ele obedecesse aquilo, que se ele assumisse aquilo, se ele desse o ok para Deus já tinha falado para ele que ia salvar. Então, tudo o que ele fez foi resultado de alguém que já foi salvo. De alguém que já foi alcançado por Deus. Então você e eu, nós somos chamados para isso. Para tudo que a gente for fazer, aqui na igreja, lá fora, tudo, querido. Que a gente faça como alguém que já foi alcançado por Deus. Como alguém que é um filho de Deus. É desafiador, claro que é. Por isso que a gente tem tudo que Deus já deu para nós. A palavra, a oração, os irmãos, pessoas para nos ajudar, nós temos tudo, o Espírito Santo que habita em nós temos tudo que a gente precisa, para que a gente possa crescer, amadurecer na fé e viver exatamente o que Noé viveu, não um dilúvio, né? Mas passar por toda aquela situação, querido, e no final glorificar Deus e falar assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu a sua aliança, o Senhor estabeleceu a sua aliança, cumpriu a sua palavra na minha vida, como o Senhor sempre faz. Para que quando a gente possa chegar no final, querido, no final a gente possa falar assim, Senhor, acabei a corrida, está aqui, entreguei, dei o meu melhor, fiz o meu empenho,
porque eu fiz como alguém que já foi alcançado pelo Senhor. Eu entreguei tudo que eu podia, eu já fiz todo o meu empenho, porque eu fiz como alguém que já foi alcançado. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o desafio. E vai ter, como na arca lá. Vai ter a sujeira pra gente. Às vezes nós vamos ter que agarrar tudo junto, fazer um mutirão e começar a limpar. Né? Às vezes a gente vai ter que sentar junto e... Imagina aquele povo, estava ficando doido. Junto, né? Aí alguém disse de manhã assim, ainda bem que Deus não pediu para ele levar a sogra, né? Alguém que falou, irmão, eu não estou falando não, tá? Alguém aqui falou, né? Alguém falou assim, ainda bem que... Imagina esse homem com a sogra lá. Ainda. Né? Brincadeiras à parte, mas é isso. Às vezes a gente vai estar aqui. Os bichos voando, aquele negócio todo, bode, né? Tem uma musiquinha que o meu filho escuta lá, que é da arca, eu até falei que vou pôr ela no final. Vou pôr ela no final, na hora do momento de oração, né? Que é da arca de Noé lá, que ele fala que o bode acorda todo mundo berrando, já logo cedo, e acorda todo mundo, e aquele negócio todo. Você imagina? Você dá para ter noção? Querido, isso é exatamente o que representa nós, pelo amor de Deus. Não estou chamando ninguém de animal aqui, pelo amor de Deus. Porque eu faço parte com você da igreja de Cristo. Mas é exatamente o que representa a gente. Sabe, esse negócio todo não é um negócio certinho. Mas Deus estava ali. Era o único lugar, era a única situação, era onde esse homem podia estar. Era melhor do que olhar para fora. Por pior que esteja aqui dentro, quando eu falo aqui dentro, estou lembrando, não é dentro desse prédio, estou falando, por pior que seja estar aqui, muitas vezes, no corpo de Cristo, não que Cristo seja o problema, mas o corpo dele tem esse problema, né? Às vezes umas pereba, umas verrugas, uns negócios que incomodam, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas a gente tem que saber lidar com o corpo de Cristo. É difícil. É difícil. Mas esse é o desafio para nós. Não tem como separar Jesus do seu corpo, a cabeça do seu corpo. Não tinha como salvar ninguém dali se não fosse pela arca. Amém? Vamos orar? Vamos orar a Deus e pedir a instrução e o direcionamento de Deus naquilo que Deus quer que a gente viva. Eu não estou aguentando mais a arca. Irmão, você tem a opção de pular. Você tem a opção. Na verdade não é opção, mas você pode tentar. Deus não garante nada fora da arca. Lembrando que eu não estou falando de igreja da paz, irmãos. Estou falando de corpo de Cristo. Deus não garante nada, não garante vida fora do corpo de Cristo. É o que Paulo fala lá, corta um pedaço da mão, do dedo, de qualquer coisa para ver se aquilo vai sobreviver de alguma forma. Não sobrevive. Então é melhor ficar no corpo mesmo, com os pereba, com os perrengues, com tudo, e ser salvo, né? Experimentar essa salvação, do que querer viver fora disso tudo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Vamos orar para que Deus nos ajude a ter uma fé operante, né? Uma fé assim como o Tiago fala lá, uma fé que ela é acompanhada de obras. Mas não estou falando aqui de caridade não, irmão, da esmola. Isso aí é coisa mais fácil. Isso aí tem gente que faz muito melhor que nós. Não é verdade? Tem gente que nem conhece a Deus que faz muito melhor que nós. Eu estou falando de botar uma fé em prática, botar aquilo que a gente sabe, que a gente vem aqui e declara na hora que está cantando louvor. Imagina, a gente fala, tua vontade prevaleça na minha vida. Você tem noção aqui que nós estamos cantando? Se os irmãos quiserem subir aqui e puder cantar aquela música, pode ser? Tem, nem que não tenha todo mundo, só pode. Aquela música eles cantaram até a última lá. É?
Você imagina o culto que o Noé fez, né? Quando ele desceu, quando ele viu a promessa de Deus. Eu imagino mais ou menos um louvor lá, mais ou menos igual esse, assim, uma música igual essa, assim, sabe? Né? Se glorificando. Você imagina? O Noé, a alegria do coração daquele homem em saber que foi poupado e salvo. Acho que é o último. Pode ser. Talvez o que está faltando para nós, querido, que a gente anda, às vezes, reclamando da nossa vida, desanimado, que a nossa fé, eu estou desanimado na minha fé. Não é desânimo. Talvez é que a gente esqueceu o que Deus já fez por nós. A gente está olhando o que Deus ainda, talvez um dia, da minha perspectiva, Ele vai fazer. Talvez Ele nem vá fazer. Só que daí nós andamos tão ansiosos e preocupados que a gente esquece o que Ele já fez. E esquece também das promessas reais que Ele já fez para nós, que estão na palavra. Então talvez seja por isso que às vezes a gente anda desanimado. Talvez seja por isso que a gente anda pedalando a nossa fé. Talvez seja por isso que a gente não consegue vencer aquele pecado. Porque talvez nós estamos esquecendo que nós um dia recebemos vida, uma nova vida de Deus por meio de Cristo Jesus. Então eu vou te dar um tempo para você orar enquanto a gente vai adorando, como uma forma de lembrar o que o Senhor fez por nós, sabe? Dizer que Ele é grande. Dizer que Ele é grande. Dizer que Ele é tremendo. Dizer que se não fosse Ele, eu e você, a gente estaria perdido. Exatamente como aquelas pessoas que ficaram fora da arca. Talvez não fisicamente, não na carne, no corpo, mas no nosso espírito, da mesma forma. Amém? Vou te dar um tempo para você orar. Não sei como é que você está. Estou na arca, mas estou querendo pular fora. Estou aqui na arca, mas não quero trabalhar muito. Não quero limpar nada. Quero ficar no meu canto. Ou talvez eu nem estou querendo entrar na arca. Eu não sei qual que é a sua condição, mas vou te dar um tempo para você falar com Deus. Em nome de Jesus. Ao Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
lembrar, trazer a nossa memória aquilo que o Senhor já fez por nós, aquilo que o Senhor já fez pela nossa vida, o dia que o Senhor nos alcançou pela sua graça e misericórdia, o dia que o Senhor veio até nós com a boa notícia do Evangelho, dizendo que agora nós poderíamos ter uma nova vida no Senhor. Obrigado, Senhor. Não nos deixe esquecer disso, Pai, mas que, lembrando disso, e a nossa fé sendo fortalecida, a gente possa viver, Senhor, tudo que essa vida nos proporciona, Pai. Os desafios, oh Deus, as lutas, as alegrias, as mudanças, as notícias inesperadas que nos pegam de surpresa. Que isso tudo, Senhor, a gente possa viver como filho do Senhor, como aquele que foi alcançado e agora é sustentado por um Deus que é maior do que a terra, que os céus. Que a gente possa lembrar que somos sustentados por um Deus que é maior do que todas as coisas que os nossos olhos podem enxergar. Que nós somos sustentados por um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é justo, é santo, é amoroso e misericordioso, que escolheu nos alcançar, revelar o seu Filho a nós e nos salvar, nos alcançar, nos dar uma nova vida, mesmo nós não sendo dignos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Que a gente possa fazer mesmo tudo para a Tua glória, tudo para exaltar o Teu nome. Que a nossa vida seja coerente com aquilo que é a Tua vontade, Senhor. Esse é o nosso esforço. Não é para conquistar um mérito, alguma coisa do Senhor, mas é para viver uma vida de acordo, conformidade com a Tua palavra. Ajuda os meus irmãos, Pai. Ajuda a Tua igreja, Pai. Nos ajuda aqui, Deus, nessa arca, representada aqui pela Tua igreja, onde o cabeça é Cristo. Nos ajuda com as pressões de dentro, as pressões de fora. Que o Teu Espírito nos conduza em tudo, Pai. Que o Teu Espírito nos ajude, nos leve a um entendimento, um novo nível de entendimento, de compreender realmente o que o Senhor quer de nós. Obrigado pela Tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado pela Tua aliança feita através do Teu Filho Jesus com a gente. Nós queremos mesmo agradecer o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor. Glorificar o Teu nome em todas as coisas. Aquilo que depender de nós, que a nossa vida agora seja para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Querido, se você veio preparado para ofertar e dizimar, se você entende a sua responsabilidade aqui nessa casa, segure sua oferta.